Vamos lá, 10ª questão, que diz o seguinte: a soma das raízes da equação. Olha só essa equação de novo. Ó, barras significa que é um determinante. Né? Então, ele não precisa dizer determinante da matriz, porque senão ele teria que colocar a matriz mesmo em colchete. Então, tá, me deu a equação. Determinante dessa matriz aqui, ó, x, x2 e x é igual a 3. Então, é para a gente calcular a soma das raízes. Quem são as raízes de uma equação? As soluções. Né? Raiz das soluções da equação. Ou seja, olha só. Vamos calcular esse determinante aqui, ó. Diagonal principal, x vezes x. É quanto? X ao quadrado. Diagonal secundária, x vezes 2, que é 2x. Então, como é que vai ficar o determinante? Diagonal principal, x ao quadrado, menos diagonal secundária, menos 2x. Está me dizendo que é igual a quanto? Igual a 3. E agora, só isolar o x? Não, porque aí eu tenho o quê? Um x ao quadrado. Uma equação de segundo grau. E aí, quem lembra como é que resolve uma equação de segundo grau? Nesse caso aqui, eu tenho que jogar esse 3 pro primeiro membro, porque a equação de segundo grau é a equação de qual tipo? Toda a equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, eu tenho que trazer esse 3 para lá. E observe que essa equação é completa, porque eu tenho x ao quadrado e 2x. Se eu tivesse só o x ao quadrado, eu poderia isolar o x, né? Passar com raiz quadrada. Mas aí, como ele quer a soma das raízes, fica mais óbvio, mais fácil eu colocar naquele formato lá. Por quê? Quem lembra da forma da soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau? Vamos já lembrar. Vai ficar o seguinte, x ao quadrado menos 2x. 3 está positivo, vem negativo. Menos 3 igual a 0. Essa é a nossa equação de segundo grau. Agora o que nós temos que fazer? Ó? Eu não preciso calcular as raízes, né? Que vai ser, no caso, delta, Bhaskara e acho x1, x2. Não. Por quê? Porque ele está me pedindo a soma das raízes. Como eu quero somente a soma das raízes, quando eu tenho uma equação de segundo grau, eu tenho uma fórmula para isso. Qual é? A soma das raízes de uma equação de segundo grau é o quê? Menos b sobre a. Pronto, matou a charada. Ou seja, quem vai ser aqui, ó? Quem é o b? Menos 2. Então vai ficar menos o b, que é menos 2, sobre o a, que é 1. 2 dividido por 1 é o próprio 2. Então eu faço menos com menos aqui é mais. Então a soma dessas raízes aí é igual a 2. Alternativa é sem segredo, né? Não é tranquilo? Não foi tranquilo? Ah, professor, mas eu não vou lembrar que a soma das raízes é isso aí. Bom, calcula as raízes. Como? Delta I Bhaskara. Vou fazer aqui um extra, né? Calculando as raízes, se você não lembrar de fazer por essa forma. Então vamos lá. Quanto vai ficar o delta? Delta é igual ao quê? B ao quadrado menos 4AC. Então vai ficar o B menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3. Então o delta é menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Ó, menos com menos é mais 4 vezes 3, 12. Opa. 4 mais 12 é 16. Delta é 16. Agora o x. Fórmula de Bhaskara. X é igual ao quê? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, menos o b. Quem é o b? Menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 16. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, quanto vai ficar o x? Ó? X é igual a menos, com menos ali, ó, menos 2. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Menos 2. Menos com menos é mais. Então fica 2 mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 16? 4 sobre 2. 2 vezes 1 é 2. Então, agora vamos fazer x1. Aí você escolhe. x1 você usa o sinal de mais ou de menos. Tanto faz. Eu passo meus alunos a usar o sinal de mais porque está na ordem lá. Ó, e fica bem mais óbvio você fazer na ordem. Né? Alguns
Alguns professores, algumas pessoas preferem utilizar o menos primeiro, porque na maioria das vezes, quando se subtrai, se obtém um resultado menor, né? Então fica na ordem o x1 sendo o menor e o x2 sendo o maior, né? Mas aí eu falo para os alunos que se você usou mais ou menos primeiro, está na ordem. Mas sempre quando você for escrever a solução, é menor e maior na ordem, né? Independente de quem seja o x1 ou o x2. Essa notação x1 e x2 é só para diferenciar que são dois valores diferentes, certo? Então vai ficar aqui, ó, 2 mais 4 sobre 2. 2 mais 4 é quanto? 6 dividido por 2, que é 3. E o x2? 2 menos 4 sobre 2. 2 menos 4 é menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Acabei de dizer que na maioria das vezes, quando você subtrai, dá um valor menor, né? Observa aí, ó. Na verdade, quando se subtrai, sempre tem um valor menor, né? Mas, às vezes, o A aqui embaixo ó, é negativo. Aí ele trocaria o sinal e acabaria invertendo quem é o maior e o menor, certo? Mas aí, na maioria das vezes, o menos acaba dando o maior e o menor, então é questão de notação mesmo. Tanto faz a ordem que você quiser. Então, contei as duas raízes, mas a questão que é o quê? A soma delas. Então, como é que vai ser a soma? É só somar o x1 mais x2. Ou seja, 3 mais menos 1, ou seja, 3 menos 1, que é 2. A mesma coisa que nós encontramos lá anteriormente. Então, essa é a nossa resposta, 2. Ok, então é isso. As 10 questões estão respondidas. Vejam aí onde foi que vocês erraram. Qualquer coisa me pergunte, pode mandar mensagem aí no Google Sala de Aula ou lá no WhatsApp, tanto faz. Estou à disposição para tirar dúvidas, beleza? E agora vamos tocar para frente que o próximo conteúdo é mais difícil, hein? Sistemas lineares. Eita!